pessoal! Me chamo Andrea Verzenhassi, do canal Andrea Bem Viver. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre perfeccionismo. Mas disso, eu gostaria de pedir a vocês o seu like, o seu compartilhar, o seu comentário ou o seu dislike, se você não gostar. Todas essas atitudes auxiliam no crescimento do canal. E cada pessoa que faz a sua parte contribui para que eu possa fazer cada vez mais a minha, auxiliando, levando informação para o maior número de pessoas. Por isso eu agradeço. Então vamos falar desse tal perfeccionismo? Quem de nós nunca cobrou uma perfeição excessiva de nós mesmos? Nós vamos desenvolver vários aspectos da nossa vida pautado nessa história de perfeição. Ou quando éramos lá crianças, né, nós recebíamos essa cobrança dos pais, dos tutores, dos professores. E aí o que acontecia? Não havia uma margem muito grande para erros. E nós fomos crescendo com esta ideia de fazer tudo de uma maneira muito perfeita, tudo muito certinho, sem admitir o erro, sem admitir que o que nós chamamos de erros, na verdade, são oportunidades de aprimoramento. E aí, algumas pessoas adoecem por conta desta perfeição de si mesmo, desta cobrança de perfeição, o perfeccionismo. E algumas pessoas passam anos de suas vidas vendo acontecerem coisas ao seu redor, achando que todo mundo faz tudo de uma maneira muito certa, muito perfeita e que a própria pessoa não tem esta capacidade, se acha incapaz de promover acontecimentos em sua vida que tenham começo, meio e fim de maneira acertada. Mas posso te contar uma coisa? A vida não é assim. Tudo programadíssimo, tudo certíssimo. Eu ensino muito nos grupos Bem Viver, técnicas que eu aprendi ao longo dos anos, né? Uma delas é da neurolinguística, que é planejar a vida. Então, tudo que eu vou fazer amanhã, ou na semana, ou no mês, às vezes até mais longínquamente, né? Mas pelo menos para amanhã, eu já escrevo na minha agenda, já escrevo num papel, tudo que eu planejo fazer no dia de amanhã, para que eu tire isto da minha mente e não fique me cobrando. Eu não posso esquecer de tal coisa. Eu tenho que lembrar de falar com tal pessoa, de fazer determinada coisa. Então, uma forma de eu descarregar a minha mente da minha preocupação é escrever aquilo que eu pretendo fazer no dia seguinte. Porém, aí acontece o lado da cobrança. Chegamos nesse dia seguinte, a gente tem uma lista de 20 coisas para fazer. Talvez eu consiga cumprir aquelas 20 coisas que eu me propus. Talvez eu consiga só metade. Talvez eu não consiga nenhuma. E aí começa a cobrança. Porque dentro da minha necessidade de perfeição, eu acho que eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu me propus. O correto é fazer aquilo daquela forma bem feita, senão não está bem feito. Eu não deixo uma permissão para o que eu posso chamar de falha. E não é assim que a vida funciona. A vida tem momentos de altos e baixos. Às vezes a gente consegue cumprir as 20 coisas que agendou para fazer no dia e mais algumas, e às vezes a gente não consegue porque acontecem imprevistos e até imprevistos bons, mas que tiram a gente daquele foco. E tá tudo bem, a vida tem que ser levada com mais leveza, ela não pode ser levada assim a ferro e fogo desse jeito, tudo muito correto, tudo muito reto. Se eu me propus aquilo, eu tenho que fazer muito bem feito, porque as outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? E começa uma série de cobranças. A gente tem que realmente acreditar que está tudo bem, que não pode haver cobranças assim deste nível, para que não haja um adoecimento do corpo. Porque a mente vai ficando ali complicada, pesada, a vida vai ficando pesada e o corpo vai adoecendo. Então hoje, presta atenção se você tem essa postura de perfeccionismo. Eu jamais vou tirar uma fotografia, fazer uma live, aparecer na frente da câmera, sair de casa se eu não estiver maquiada, se eu não estiver com a camisa combinando com a gravata, se não estiver tudo certinho. Não seja tão duro consigo mesmo. Deixa a vida fluir do jeito que ela tem que fluir. Eu não estou dizendo para você relaxar com tudo, não se organizar com mais nada
e não buscar fazer as coisas bem feitas. Tem que buscar fazer as coisas bem feitas sim, só que tem que se permitir aos acontecimentos que não são do seu controle, nós não controlamos nada. Tem que sair desta ilusão que eu posso controlar tudo o que está acontecendo e que eu posso fazer tudo de uma maneira muito certinha. Às vezes, 90% das vezes, eu diria, por experiência própria, aquilo que eu chamo de erro foi um grande aprendizado. Então, dentro da gratidão, eu passo a agradecer aquilo que eu chamei de erro. Eu passo a compreender que hoje eu tenho esta percepção. Eu falo, nossa, eu errei. Eu falo, não, nossa, eu percebi que eu errei, que eu falhei. E eu agradeço essa percepção, porque antes não havia nem isso. Eu simplesmente fazia e não percebia o erro. A gente tem que estar aberto às oportunidades que o dia nos traz, que a vida nos oferece. Parar de buscar somente aquilo que é perfeito, senão a gente não vai viver mais. Não é para buscar a imperfeição, mas é para deixar a vida fluir. Pare de ser tão rigoroso com você. Em alguns momentos lá atrás, nós recebemos a cobrança de fazer o bem feito, de fazer o correto, de fazer o perfeito, porque estávamos aprendendo. Então, nós aprendemos muito ética, muito moral, muito bons costumes desde criança. Mas não foi para que aquilo nos engessasse, nos enrijecesse. Foi para que tivéssemos noções de convivência social aqui com as outras pessoas. O compartilhar, o saber falar, o saber calar, o saber o momento de agir, o saber o momento de falar. Não eram cobranças simplesmente por serem as pessoas maldosas ao nosso lado nos cobravam a perfeição. Não, elas nos ensinaram. Agora nós somos adultos e temos mais filtros, nós sabemos diferenciar o que é uma cobrança do que é uma orientação. E agora, com esses filtros que nós estamos expandindo cada vez mais, nós temos condições de saber se estamos cobrando esta perfeição de nós, se somos muito rigorosos com nós mesmos, ou se a gente pode flexibilizar um pouco tudo isso. A vida pode e deve ser mais leve. É na alegria que nós encontramos o crescimento também. A alegria é uma fonte de comunicação com a fonte maior. Então a alma tem que estar leve, a alma tem que estar feliz. Não adianta se enganar. É aquela história, às vezes, das redes sociais que você vê as pessoas sempre arrumadinhas, sempre em momentos lindos, perfeitos. Porque talvez as pessoas não queiram ficar postando quando elas estão desarrumadas, ou quando elas estão tristes, ou quando os momentos não são perfeitos. E tá tudo bem. A gente tem que parar de se comparar aos outros e de nos comparar a nós mesmos. Falando, poxa, da outra vez eu fiz, deu super certo, por que agora eu não consigo fazer certo de novo? Para com esta autocobrança. Ela machuca muito. Busque fazer sempre o seu melhor. 1% melhor a cada dia, busque se melhorar, mas com amor. Coloque amor nas suas atitudes, coloque alegria na sua vida, coloque leveza, descubra ferramentas que vão te trazer uma forma de trabalhar mais leve. Eu já contei a minha, eu faço a minha lista, eu agendo aquilo que é preciso fazer, que eu desejo fazer, os trabalhos que eu quero concluir, os trabalhos que eu ainda vou realizar. Eu vou agendando tudo isso, eu vou escrevendo e vai ficando ali. E eu vou ticando para ver se eu cumpri. E aí uma maneira muito generosa para comigo mesma é agradecer aquilo que eu fiz. Pode não ter ficado perfeito, mas eu me propus a fazer e fiz. Então eu vou lá e agradeço. Então lembra de colocar mais gratidão na sua vida também. Gratidão por perceber os momentos em que é preciso parar e os momentos em que é preciso seguir. Os momentos em que as coisas estão bem feitas e os momentos que elas não estão bem feitas. E aí escolher como eu quero refazer aquilo, fazer de novo. Não seja tão perfeccionista. A vida em si não cobra isso da gente. Somos nós mesmos quem fazemos esta cobrança. Lembra sempre disso. Gratidão por estar aqui e seja luz onde você estiver. Até mais.